Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só 12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Mas você não acha, Casal, que a identificação conta muito? Você falou, pô, você puxou praticamente o bonde junto com os seus companheiros da época da democracia corintiana, que foi uma parada que meu pai se orgulha, todo corintiano que viveu isso se orgulha de uma forma tremenda. E hoje você vê os jogadores do Corinthians assim, você fala assim, não tem ninguém identificado, a não ser o Cássio, o Fagner que tá lá há mais tempo. Mas ainda você fica assim, cara... Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho o seguinte, os jogadores do Corinthians, hoje, né, já faz um tempo, eles treinam no CT, jogam na arena. Eu acho que eles pouco conhecem o Parque São Jorge. E para você ter identificação com o clube, você tem que conhecer o clube. Por exemplo, na minha época, lógico, não tinha arena, não tinha CT. A gente treinava no Parque São Jorge, saía do treino, andava pelo clube, os associados viam você ali, conversavam, você virava uma pessoa normal. Você ficava, apesar de você ser jogador, os corintianos te olhavam como uma pessoa muito próxima. Pô, eu vi o Casagrande, vi o Sócrates tomando cerveja lá no Bar da Torre. Era e tal. comum? Era Nossa, comum, que louco. entendeu? Hoje em dia, o torcedor do Corinthians lota o estádio, né? Lota sempre, como sempre lotou, mas ele não tem identificação com os jogadores lá, ou com o Cássio, com poucos jogadores. E os associados do clube com nenhum, porque os caras não passeiam pelo clube, né? Se eu fosse treinador do Corinthians, eu de sábado, o jogo do campeonato é no domingo, de sábado você sempre tem aquele treininho mais leve, eu treinaria no Parque São Jorge, para os associados entrarem lá no estádio, né, da Fazendinha, e pra ver o treino, pra ver o jogador ali perto, pra ver o cara dentro do clube. O cara joga pelo Corinthians e não entra no clube. Pô, gente, eu sou de uma outra geração. Tudo bem, as pessoas vão falar, pô, isso aí é saudosismo. Ok, pode ser saudosismo, mas eu cresci dessa maneira. Eu vivi dentro do Corinthians desde os 7 anos de idade. Eu ficava lá o dia inteiro, jogava salão, jogava voleibol, jogava basquetebol, treinava futebol de campo. Então, além de ser jogador do Corinthians, ou era torcedor do Corinthians, era um associado do clube. Nossa. É uma outra... O quanto isso é importante, ter essa aproximação antigamente? Por que isso era importante, assim, né? Porque, assim, você cria uma identidade. Você tem uma identidade. Hoje não se fala muito disso, né, de identidade. Pode ver, as discussões com o time de futebol, essa palavra identidade, ela raramente ela surge. Mas um clube, um time de futebol, para ter, como a seleção brasileira também não tem, para ter uma identificação com o torcedor ou com o clube, você tem que ter uma identidade. A identidade do clube, você tem que saber a história do clube, você tem que ver locais históricos do clube, sabe? Você tem que conhecer, e principalmente Corinthians, cara. Corinthians é um clube que sempre foi o jogador misturado com o associado e com o torcedor. Sempre foi, sabe? Sempre foi. O time que ganhou o Mundial e a Libertadores, os caras não tinham CT ainda. E não tinha arena, jogava no Pacaembu. Então só de você jogar no Pacaembu e ter a torcida na grade, você já tá identificado. A gente recebeu alguns deles aqui, eles falaram, a gente tomava banho no container lá, com água gelada, Sim. e o Ronaldo chegou, né, e óbvio, né, foi depois que o Ronaldo parou, que o Corinthians foi campeão da Libertadores, e eles falavam, mas eles falavam desse lance aí de viver o clube mesmo, de estar ali. E eu acho que também o que resulta nisso tudo, os jogadores, eu acho que hoje em dia cada vez mais são artistas, Instagrams super bombados, celebridades, etc. E o contato que eles têm com a torcida é o contato da rede social, que na rede social todo mundo fica mais corajoso, fala o que quer. Ou no estádio, que a torcida tá vendo. E o que acontece? O que acontece quando quebra esse... Como quebrou esse elo, tipo né? esse elo aí? Acontece o seguinte, o torcedor já não se identifica mais com o jogador, né? Então, tudo bem. Todo corintiano torce pelo Corinthians. Mas o cara tem identificação com o Yuri Alberto? Assim, Ele não deu um chute no gol, hein? não deu, tá há pouco tempo, mas se o Corinthians, por exemplo, uma vez por semana treinasse no Parque São Jorge, a torcida ia estar ali, os seus associados ia estar ali, ia ter uma identificação maior, você ia ver o cara, sabe? Você ia ver que o cara é normal. E pra ser ídolo do Corinthians não precisa nem ser craque, mano. Não, pra ser Raçudo, né? ídolo do Corinthians, você precisa se identificar com o clube. Isso é um segredo primordial do time do Corinthians, né? Da história do Corinthians. O jogador se identificar com o clube. O Birubiru é idolatrado até hoje, porque o Birubiru
se identificar. Vladimir, Zé Maria, eu, Sócrates. Bom, tem um bando lá. Ronaldo mesmo, que jogou pouco tempo, mas ele é identificado com a torcida. Luizão, sabe? Toda essa galera aí, Emerson. E esse time aqui, atualmente, eu acho que não tem mais volta pro futuro. Esses caras não vão ter identificação, ou vai demorar para ter identificação. Por isso que eu falei que se eu fosse treinador do Corinthians, uma vez por semana, principalmente o sábado, eu treinaria no Parque São Mas Jorge. você sabe que isso não vai rolar. Não vai rolar. Os caras vão falar, mau trabalho, fazer isso aí. Não vai rolar porque ninguém propôs. Cara, se alguém propor, quem conhece lá o Corinthians, os cara podem ir com cara feio um dia, com preguiça um dia, mas depois ele vai ver o calor do torcedor, dos associados que ficam ali, são loucos para ver os jogadores do Corinthians. Quando você começa a perceber esse calor, cara, você vai gostar. Quem não gosta de ter apoio e calor humano ali perto? E o Corinthians oferece isso, cara. Mas nessa o fase... Flamengo oferece isso. Nessa fase que o Corinthians tá, será que eles não liberam esse tipo de treino, né? No sábado? Porque a galera também então, ia exatamente. ficar lá Tudo bem. Agora é um outro caso. Eu tô falando Mas acho que a torcida do Corinthians ela não faz isso, mano. A torcida do Corinthians... Mano... Cara, é assim, eu sou de uma geração que eu joguei assim, grande time, 3 aqui no Brasil. Eu peguei o Corinthians... treinava no Parque São Jorge e vivia com os associados. Quando eu fui pro São Paulo, a gente treinava no Morumbi, não tinha CT. E ficava os associados lá de sábado vendo o treino do São Paulo. Eu fui pra Europa, fiquei 8 anos fora. Quando eu voltei pro Flamengo e a gente treinava na Gávea. Era a mesma coisa. Eu ia na piscina do clube no Flamengo. Com a galera... Os associados lá. Eu ia lá, a gente fazia treinamento mais leve dentro da piscina, um contato ali, cara. Você cruzava com o torcedor. O cara podia ficar bravo com você, ou feliz, aplaudir ou não, mas estava ali, você tinha aquele contato, né? E tudo isso mudou em todos os clubes, na realidade, né? Não é só Corinthians. E você falou numa parada de seleção brasileira, mas eu queria saber de como era antes e, tipo, por que você acha que essa identificação também não rola mais? Porque eu, pelo menos, eu tenho 26 e eu sou de uma geração que eu não via a seleção... Nunca senti essa identificação que, sei lá, 2002 eu era molequinho, não lembro, só lembro de um flash, assim, da final. Mas eu lembro do meu pai acordando de madrugada, me chamando. Hoje em dia, meu pai nem sabe quando a seleção vai jogar. Tem vários fatores. Relação de imprensa e seleção. Na época, a gente ficava no mesmo hotel. Em 2002 eu fiquei no mesmo hotel. Eu fui no Denilson outro dia, e aí nós conversamos sobre isso. E a gente entrava no elevador, tava o Denilson, o Ronaldo, o Rivaldo, e a gente criticava às vezes o cara no jogo, e depois o cara cruzava a gente no elevador. E ninguém fazia cara feia e nem vinha cobrar um comentário. Por quê? Como a gente ficava dentro do campo no treino também, o jogador começa a conhecer um pouco da essência do comentarista, da essência do jornalista. Então quando você faz uma crítica, mas você conhece a essência do cara, o cara não olha como, pô, foi sacanagem, pô, o cara, pô, foi maldoso comigo. Porque o cara sabe a essência. Eu tô trabalhando aqui pra dentro, o Casão tá trabalhando ali pra fora. E conversando com o cara vai saber que ninguém tá fazendo nada de sacanagem. Ou aqueles que fazem de sacanagem, você vai saber também. Então isso já não existe mais. A imprensa não existe mais. Treino fechado, não tem, a imprensa fica lá em cima na arquibancada, deu 15 minutos de treino, fechou o treino, tem que todo mundo ir embora. Em relação jogador-torcida, o Brasil faz poucos jogos aqui, só quando é Copa América, esses jogos de eliminatórios. Não tem amistoso legal aqui, né? Não tem mais um Brasil e Alemanha, como tinha antigamente. Enfim, não tem. E os jogadores vão fora do país, né? A grande maioria da seleção, e eles ficam cada vez mais distantes da nossa realidade, porque, por exemplo, o Brasil de hoje, grande parte da população não tem café da manhã, almoço e janta, ou tem só um dos 3. E aí o jogador, que o cara é ídolo, ele posta uma Ferrari, uma mansão, um iate, uma lancha, né? Em um hotel. Aí o torcedor que não tem o que comer, vê o ídolo dele postando isso, fica cada vez mais distante. O cara não se identifica com a pessoa. Porque identificação no futebol é isso. Você é jogador e eu sou um torcedor. Eu me identifico com você porque eu vejo você mais próximo de mim, né? Nos anos 80... Eu sinto que você é eu jogando bola. Exatamente. O torcedor, a identificação do torcedor é esse. Por que os caras falam assim... Eu ficava maluco vendo o Tevez. Então, quando os caras falavam assim, pô, esse jogador é o torcedor dentro do campo. Sim. Né? Por que o torcedor se identificava com o cara? Hoje, ninguém fala isso de jogador nenhum, cara. De jogador, principalmente de seleção brasileira. Os jogadores da seleção brasileira, eles não representam
a população atual, né? Valor de ingresso também não deixou o povo longe? Exatamente, exatamente. Hoje o futebol, eu tenho dúvidas se o futebol continua sendo o esporte do povo. Eu acho que é um esporte da elite. Porque aquele cara da geral do Maracanã, apesar da geral nem existir mais, então você já corta, né? Mudaram o Maracanã e tiraram a parte mais importante, que era dos torcedores mais humildes. Quem né? veio aqui e falou que já comprou o ingresso da geral do Maracanã por R$1? Puta, Eu não vou lembro. lembrar. Não, geral era isso, cara. R$1, cara. R$1. A geral era oferecida para aqueles o pessoal do Rio de Janeiro menos favorecido, torcedor fanático, sabe? Que ouvia o radinho aqui, não tinha grana para ir no jogo, economizava uma merreca na semana e a geral, ele tinha dinheiro para comprar na geral. A geral não existe mais. O cara não tem dinheiro para ir em cadeira nenhuma.